Olá, meu nome é Giovana e irei falar sobre o experimento que eu e meu grupo fizemos para medir a gravidade de Caruaru usando um pêndulo simples. Nosso objetivo é observar a queda do objeto, anotar o tempo que o mesmo dá 10 voltas e calcular nossa gravidade local por meio de uma fórmula da física. E então apresentaremos a vocês os melhores resultados do nosso experimento ao compararmos com a gravidade que é 9,8 metros por segundo quadrado. E então, a gravidade muda ao depender do local? Saberemos isso logo em breve. O que é MUV e quem foi Galileu Galilei? O MUV, ou movimento uniformemente variado, é um tipo de movimento em que a velocidade de um corpo varia de forma constante e uniforme ao longo do tempo, sendo a aceleração constante diferente de zero. Isto quer dizer que o objeto acelera ou desacelera na mesma proporção. Para falar de Galileu Galilei, teremos que voltar no tempo. Cerca de 1589, quando era professor da Universidade de Pisa, começou a fazer experimentos com a queda de objetos e planos inclinados. Ao abandonar explicações puramente filosóficas e testar na prática e revolucionar o pensamento da época, se tornou o pai da física moderna. Uma de suas teorias que mais marcou foi a de que a ausência de ar fazia com que os objetos caiam na mesma velocidade. Muitos anos depois foi comprovado, sendo um verdadeiro triunfo. Pessoal, não é à toa que ele é chamado assim. Movimento periódico. Conceito. Movimento que se repete em intervalos de tempo iguais. No experimento, o ciclo completo de vai e vem da bolinha. Movimento harmônico simples, MHS. Conceito. Movimento periódico em linha reta, guiado por uma força central. No experimento, válido para ângulos baixos, aproximando a curva a uma reta. Posição de equilíbrio. Conceito. Ponto central onde a força resultante sobre o corpo é zero. No experimento, fio na vertical, ponto mais baixo, onde a velocidade é máxima. Força, peso. Conceito. A força de atração da gravidade exercida pela Terra sobre a bolinha. No experimento, atua como força restauradora que puxa a bolinha de volta ao centro. Energia potencial gravitacional. Conceito. Energia armazenada de acordo com a altura do corpo. No experimento, máxima nas pontas, altura máxima, e convertida em velocidade na descida. Com materiais de baixos custos, podemos medir a gravidade de Caruaru e suas cidades vizinhas, utilizando apenas um pêndulo simples que pode ser feito em casa ou na sua sala de aula. O uso desse experimento serve para medir a aceleração da gravidade local sem muitas complicações. Precisamos cortar 2 fios de nylon ou cordões grossos. Um desses fios terá 30 cm e o outro terá 40 cm. 2 pesos para o pêndulo. Esses pesos podem ser bolinhas de gude, bolinhas de sinucas pequenas ou qualquer outro objeto que tenha peso não desprezível. Para o nosso experimento, utilizamos bolinhas de gude. A cola quente vai servir para fixar o fio de nylon em uma bolinha de gude. O cronômetro pode ser do próprio celular dos alunos ou um relógio. Para medir o fio, podemos utilizar uma régua ou uma fita métrica que tenha no mínimo comprimento de 40 cm. Para fixar o pêndulo, precisamos de um suporte fixo e seguro, como uma mesa ou uma maçaneta de uma porta. Construção, montagem e realização do experimento. Inicialmente, foram cortados 2 fios de nylon, com comprimentos de 30 cm e 40 cm. Em seguida, uma bolinha de gude foi fixada na extremidade de cada fio, utilizando cola quente, formando 2 pêndulos simples. Após a montagem, os pêndulos foram presos a um suporte fixo e resistente, permitindo que realizassem oscilações livremente, sem interferências. Com o auxílio de uma régua, os comprimentos dos fios foram conferidos cuidadosamente, pois qualquer variação poderia alterar os resultados do experimento. Para iniciar as medições, cada pêndulo foi deslocado levemente de sua posição inicial, formando um pequeno ângulo, e solto sem receber qualquer impulso adicional. Essa forma de soltura é importante para que o movimento ocorra de maneira natural,
conforme o funcionamento de um pêndulo simples. Em seguida, utilizando um cronômetro, foi medido o tempo necessário para que cada pêndulo completasse 10 oscilações completas. O procedimento foi repetido algumas vezes, e a média dos tempos obtidos foi utilizada para reduzir possíveis erros de medição e aumentar a confiabilidade dos resultados. Com os valores registrados, foi calculado o período de oscilação, dividindo-se o tempo total pelo número de oscilações. Por fim, aplicando a fórmula do pêndulo simples, foi possível determinar uma estimativa de aceleração da gravidade local e comparar os resultados obtidos em diferentes cidades, analisando pequenas variações causadas pela localização geográfica. Bom, gente, como vocês já sabem, o objetivo do nosso experimento foi medir a gravidade de Caruaru. Medimos a gravidade com uma fórmula baseada no tempo de oscilações de dois pêndulos. É importante destacar que uma oscilação é o tempo de ida e volta do pêndulo. O experimento é realizado com dois pêndulos de diferentes comprimentos, um de 40 cm e outro de 30 cm. Cada aluno registrou o tempo de 10 oscilações em ambos, ou seja, cada um fez uma medição por pêndulo, totalizando 2 medições por aluno. Em seguida, cada aluno dividiu o tempo obtido por 10 e encontrou o tempo de uma oscilação. Cabe mencionar que a fórmula da gravidade é 4π² vezes L, tudo isso dividido pelo tempo médio ao quadrado. No pêndulo de 30 cm, os tempos das oscilações foram 11,36 segundos, 11,26 segundos, 11,33 segundos, 11,38 segundos, 11,34 segundos, 11,24 segundos e 11,18 segundos. Fazendo a média aritmética, encontramos aproximadamente 11,30 segundos. No pêndulo de 40 cm, as medidas foram 12,90 segundos, 12,91 segundos, 12,73 segundos, 12,66 segundos, 12,86 segundos, 12,63 segundos e 12,95 segundos. E a média aritmética foi de aproximadamente 12,81 segundos. Bem, medindo a gravidade de ambos os pêndulos, temos um resultado de 9,4 metros por segundos quadrados pelas medição de 30 centímetros e 9,8 metros por segundos quadrados pelo pêndulo de 40 centímetros. Para esse experimento, utilizamos um pêndulo simples, gerando aproximadamente um movimento harmônico simples, ou seja, um movimento periódico que ocorre em torno de uma posição de equilíbrio. Ao deslocarmos o pêndulo de sua posição de equilíbrio e soltarmos a bolinha, a ação da gravidade faz com que ela oscile periodicamente. Nos pontos extremos da trajetória, a energia potencial gravitacional é máxima e a velocidade é nula. A partir desses pontos, o corpo acelera em direção à posição de equilíbrio devido à componente tangencial da força-peso, aumentando gradativamente a sua velocidade. Ao chegar à posição de equilíbrio, a energia potencial gravitacional é mínima e a velocidade é máxima, pois grande parte da energia potencial foi convertida em energia cinética. Após ultrapassar essa posição, o processo ocorre de forma inversa, fazendo com que o movimento se repita periodicamente. O período de oscilação de um pêndulo simples depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade. Quanto maior o comprimento do fio, maior é o tempo necessário para completar uma oscilação. Medindo o período das oscilações e utilizando a relação matemática entre período, comprimento do fio e gravidade, foi possível calcular experimentalmente o valor de G. O valor obtido foi próximo do valor convencionalmente adotado para a gravidade, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, indicando que o experimento apresentou resultados satisfatórios. A diferença observada pode ser atribuída a fatores experimentais, como o tempo de reação das participantes ao utilizar o cronômetro, pequenas imprecisões na medida do comprimento do fio e a resistência do ar. Bom, depois dessa explicação, trouxemos uma questão de exemplo para melhor compreensão de todos em relação à fórmula.
Um pêndulo simples é preso em um fio de comprimento L e oscila na Terra com um período de 3 segundos. A partir dessas informações, calcule o comprimento do fio desse pêndulo. Considere π igual a 3 e a aceleração da gravidade terrestre igual a 10 metros por segundo quadrado. A fórmula utilizada para a resolução dessa questão é t igual a 2π raiz de L por G. Com a conversão das medidas seria 3 igual a 2 vezes 3 vezes raiz de L dividido por 10. Após resolvermos a multiplicação, fica 3 igual a 6 raiz de L dividido por 10. Após isso, isolamos a raiz, ficando 3 sobre 6 igual a raiz de L sobre 10. E então, dividimos uma parte da igualdade por 3, ficando 1 sobre 2 igual a raiz de L sobre 10. Para tirarmos a raiz de um lado da igualdade, precisamos passar para o outro em forma de potência. Então, ficaria assim: 1 sobre 2 elevado ao quadrado igual a L sobre 10. Ao resolvermos a potência, fica 1 sobre 4 igual a L sobre 10. Então, isolamos L, ficando L igual a 10 vezes 1 sobre 4. Ao finalizarmos, o resultado é L igual a 2,5 metros. Essa questão nos mostra como a fórmula é fácil e simples de se resolver, bastando praticá-la e entendê-la. Temos agora uma outra questão utilizando a mesma fórmula para a gravidade que utilizamos no experimento, onde temos que calcular a proporção entre os tempos de dois pêndulos simples de comprimentos diferentes. Inicialmente, um pêndulo de comprimento L é posicionado em uma região com aceleração da gravidade G. Qual o novo período desse pêndulo quando quadruplicamos o seu comprimento? Teremos o seguinte: a fórmula do lado esquerdo representa a gravidade pelo pêndulo inicial, de comprimento L. Já a fórmula do lado direito representa a gravidade pelo novo pêndulo, de comprimento 4L. Chamaremos o período do primeiro pêndulo de T e o período do segundo pêndulo de T'. Como o valor da gravidade está sendo medido no mesmo local e não mudará, poderemos igualar as equações. Assim, temos 4π² vezes L sobre T² é igual a 4π² vezes 4L sobre T'². Note que a expressão 4π² vezes L aparece nas duas equações. Então, para simplificar o cálculo, nós chamaremos a expressão de K. Substituindo, nós temos que K sobre T² é igual a 4K sobre T'². Multiplicando de forma cruzada, nós temos K vezes T'² é igual a 4K vezes T². Dividindo as duas expressões por K, e vamos obter T'² é igual a 4T². Como ambas estão ao quadrado, podemos tirar a raiz quadrada nos dois lados, obtendo T' é igual a raiz de 4 vezes a raiz de T². Assim, nós temos que T' é igual a 2 vezes T, que corresponde à alternativa C.